Lá vem ela, na passarela. Opa! Fala, turma! Mais uma aula de Química, professor JP, com vocês. Olha só o que é que nós vamos trabalhar hoje. Bloco de aula sobre eletroquímica. Vamos de aula número 1. Serão várias aulas dentro desse bloco de eletroquímica. Vamos tentar mostrar hoje para vocês o que é eletroquímica, quais são as reações químicas que ocorrem, como são as transferências de elétrons e os tipos de reações, para depois ficar mais fácil a entendimento do conteúdo de eletroquímica. Olha só, quando fala em eletroquímica, eu me lembro de elétrons, né? Química me lembra muita coisa, né? Dentro da química, a ciência, né? A ciência química. Então, eletroquímica, eletro, vou pegar a primeira parte e vou de elétrons. Então, tem elétrons na jogada? Tem, de fato. Conversão de energia química, né? Sabe que é um ramo da química que vai estudar, vai mostrar para nós como que a energia química se transforma em energia elétrica. Então, qual é o objetivo de eletroquímica? Você conhecer dispositivos que contenham energia química armazenada e que precisa ser convertida em energia elétrica. Isso, né, pelo aproveitamento da transferência de elétrons, como nós estamos colocando aqui, ó. Então, vai ter elétrons envolvidos? Vai. Então, nós vamos trabalhar reações que acontecem transferência de elétrons. Vai ter elétrons sendo doados, vai ter elétrons que vai estar sendo recebidos pelas espécies químicas em solução. Exemplo, se você pensar no mundo das pilhas, então, pilhas e baterias. Se você começar a pensar em baterias e começar em pilhas, eu vou dizer para você que é dispositivo. É um dispositivo que transforma ou converte, tá? São sinônimos, a energia química em energia elétrica de uma maneira bem espontânea. Não precisa forçar para que essa energia elétrica seja produzida. Por exemplo, se você pega uma pilha e já abriu uma pilha, eu acho que você já abriu uma pilha. Você, por curiosidade em casa, junto lá com a Mames ou com o Paps, você já deve ter pego ali uma pilha e arrancado aquele zinco em volta da pilha e visto que lá dentro tem um tubo de massa escura, né? Lá dentro tem uma solução, tem um papelão, tem um bastão de grafite e é úmido, alcalino. Aquilo é muito perigoso. Você estiver trabalhando com pilha, sem luva e abrindo assim por brincar, para conhecer. Tem que ter acompanhamento de quem realmente pode conduzir a aula para você. A explicação do que é que seja. Então, ali a pilha, você já pensa o seguinte: quando você vai trabalhar com pilha, você já vai pensar que tem algo que é positivo e um polo que é chamado de negativo. Tudo pizza? Então, quando falar em pilha e baterias, você vai ter energia. Isso, você vai ter uma energia química que vai ser convertida espontaneamente por energia elétrica. Baterias, por exemplo, e pilhas. Você coloca numa lanterna as pilhas, né, em sequência, ali 2 ou 3, e aí você vai ver que aquelas pilhas, elas têm uma sequência, um fluxo de elétrons, que vai fazer com que a energia química acumulada vai ficar transformada para energia elétrica. Interessante que na pilha, por exemplo, você enxerga que tem o tal de volts. Né? Você já sabe quanto que vale uma pilha alcalina? Qual é o potencial da pilha? Alguém aí, por curiosidade, sabe me dizer? Já viu? Quanto que vale? É os volts, 16 volts, não sei quantos. 16 volts? Isso. O que é que nós temos lá na pilha? Quando você pega a pilha e analisa lá, é 1,5 volts. Certo? Então, quando você pega a pilha alcalina, pilha 2A e 3A, fininha, palito, do jeito que você quiser e o tipo de marca, não importa. O que importa é que a pilha, ela tem uma tensão de 1,5 volts.
1,5 volts, certo? Então, o que é que acontece? Essa numeração corresponde ao potencial eletroquímico que a pilha tem a oferecer. Então, dependendo da voltagem do aparelho que você está utilizando como dispositivo, você tem que ter 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, para ter uma voltagem. Por exemplo, você tem baterias, aquelas baterias pequenas, que tem ela de 9 volts. Você já deve ter visto, já deve ter trabalhado. Aquelas baterias parecendo uma caixinha, que ela é em forma de uma caixinha vertical, e tem um polo positivo e negativo em cima. O que é que eu quero dizer? Nela está escrita 9V. 9V. Nós estamos fazendo aqui uma sensibilização inicial. 9V. Por quê? É a tensão que aquela pilha oferece para ligar o eletrônico naquela tensão de 9 volts. Se não tiver aquela tensão de 9 volts, o que é que vai acontecer? O aparelho, o controle, não vai funcionar, porque tem uma tensão abaixo do que é pelo fabricante, né? E aí, para poder você ter uma voltagem devida, eu tenho que olhar no meu próprio aparelho, né? Nas minhas lanternas, eu tenho que olhar nos meus controles remotos, qual é a tensão pelo fabricante, para que eu possa colocar uma pilha, 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, e eu vou somando a voltagem. Se eu pegar 6 pilhas, dá 9. Dá 9 o quê? Volts. E aquela única bateria pequenininha, eu não tenho ela aqui, depois eu mostro em outras aulas, ela já é de 9 volts, ou seja, aquela pilha única, ela já tem uma tensão de 9 volts. E as pilhas individuais, aquelas alcalinas, aqueles tubinhos, né, de controle, as pilhas Rayovac, né, e Panasonic, várias marcas, como eu te disse, elas são de 1,5 volts. Então, para dar 9, tem que ter 6. A lanterna mesmo, para funcionar, tem que ter 6. Tem lanterna que pega 6 pilhas, lanterna que pega 2 pilhas, lanterna que pega 3 pilhas, e aí você sabe a tensão que aquela pilha oferece para o dispositivo trabalhar. Ele converter a energia química na energia elétrica, pela questão da transferência dos elétrons. Tudo pizza? Então, quando falar em eletroquímica, eu vou marcar bem transferência de elétrons nas reações químicas. Estas reações químicas, elas são denominadas, olha aqui, ó. Elas são denominadas, olha só as reações químicas, como que elas são denominadas. Redox. Redox ou oxirredução. Olha aqui, nós vamos hoje detonar isso aqui hoje com vocês. Ó. Nós vamos moer isso aqui, ó. Redox e oxirredução. Então, as reações químicas, elas são do tipo oxirredução dentro de eletroquímica. Por quê? Vai ter a transferência de elétrons. E para ter transferência de elétrons, é necessário conhecer a reação que vai reduzir, a espécie que vai reduzir e a espécie que vai oxidar. Aí nós vamos conhecer os polos positivo e negativo das pilhas, fazendo reações de oxirredução. Então, é fundamental você conhecer as reações de oxirredução, saber quem reduz, quem é que oxida, como isso ocorre, tá? Para depois a gente entrar dentro dos cálculos mesmo profundos de eletroquímicas. Então, por enquanto, eu estou só sensibilizando. Bateria de carro tem solução de ácido sulfúrico. Nós sabemos disso. Todas as baterias, elas têm solução de ácido sulfúrico. Bateria essas, né, que é utilizada em veículos automotores. Porque você tem uma solução lá dentro. Então, se é bateria, eu tenho energia química. Essa energia química, ela pode ser convertida em energia luminosa, energia elétrica, né? Funciona a buzina, funciona som, funciona faróis, não é isso? Então, eu estou convertendo, né, por meio deste dispositivo, pilhas e baterias, por exemplo, que contém uma energia química armazenada em si. E quando ligado, né, polo positivo e negativo, você vai ter o quê? O consumo dessa energia. E a transferência desses elétrons para outras espécies. Isso dentro da própria bateria, dentro da própria pilha. Acontece esse fluxo de elétron.
por meio das reações que a gente vai aqui te mostrar, tá? São reações estas de oxirredução. Aí nós temos pilhas, que foi colocado aqui, depois a gente comenta sobre os tipos de pilhas. São dispositivos que vai transformar ou converter energia química em energia elétrica de maneira espontânea. O que é ser espontânea? É quando esse potencial eletroquímico aqui, ó, ele for sempre positivo. Tudo pizza? Olha aqui. Então, ele vai acontecer espontaneamente, não vai forçar, né? A energia química vai para a energia elétrica. Agora, quando eu faço o contrário, aí a reação, ela não é mais espontânea, tá? Exemplo disso vai ser as eletrólise. É um processo muito eletroquímico aplicado na indústria hoje, principalmente para galvanizar certos tipos de metais, aplicar o metal sobre o outro, né? De modo que eu quero uma colher com ouro, uma colher com prata, né? Vai desculpando aí. E aí, o que acontece? Há uma disposição de elétrons em cima de outro metal. Aí, com isso, se sobrepõe, se deposita. E aí você tem uma passagem de corrente elétrica para energia química. Então, é invertido. Tudo pizza? Então, se você tem energia química para energia elétrica, acontece espontaneamente e o seu diferencial de potenciais serão positivos. Espontânea, acontece espontaneamente. Ninguém força nada. Mas quando eu tenho a eletrólise, que é um outro processo inverso desse, aí eu vou ter energia elétrica transformada em energia química. E aí eu preciso pegar, por exemplo, né, uma colher, não vou errar mais, uma colher, e vou fazer com que essa colher, ela seja banhada por ouro. E essa colher seja banhada por prata. Então, ela vai ser o metal recoberto por outro metal de interesse meu na indústria. E aí eu vou vender a roda niquelada para você, vou vender o quê? Rodas cromadas para você, tá? Colheres, objetos que são banhados a ouro, é o folheado, então eu vou dar banho de metais em outro metal. Aí isso eu tenho que forçar. Aí deixa de ser espontâneo. Eu vou aplicar uma corrente elétrica para acontecer a conversão da energia química. Tá bom? Então, a eletrólise é o contrário de pilha. Que a pilha ocorre espontaneamente. Química em elétrica. E o contrário, elétrica em química. Aí você tem o processo chamado de eletrólise. Trólise, lise é quebra, né? E elétron é a transferência de elétron nas reações de oxirredução. Só que é uma forçada de corrente no sentido contrário. Tudo pizza? Então vamos lá. Vamos lá que a gente tem muita coisa aqui pela frente hoje, hein, pessoal? Então, aqui nós vamos deletar e vamos conhecer como que essas reações de oxirredução, elas ocorrem. E por quê? Como? E aonde está o jogo dos elétrons? Quem que ganha, quem é que perde? E quem são eles? Essas espécies químicas na solução. Aí você vai ter que lembrar aqui, com o JP, aquela parte de sais, ácidos, hidróxidos, óxidos, que são as substâncias inorgânicas que nós utilizamos principalmente para poder mostrar essas transferências de elétrons entre compostos, tanto moleculares quanto iônicos. Precisamos conhecer os NOx, as cargas. É o que eu vou apresentar para vocês agora, viu, pessoal? Então, aqui, por enquanto, nós estamos contextualizando para vocês o que vem a ser a definição de eletroquímica. Não se esqueça, eu vou deletar, mas vai ficar gravado no seu Winchester, na sua mente. É a conversão, é a transformação de energia química para energia elétrica, de uma maneira bem natural, espontânea, sem forçar a barra, tudo bem? Por meio de transferência de elétrons. E aí vamos conhecer aqui agora as transferências de elétrons por meio das reações. Vamos lá, toma água, hein, galera? Toma um pouquinho de água lá para poder hidratar, que aqui eu estou suando igual a tampa de panela. Segura.
Aí vamos lá. Então agora nós vamos de reação de oxirredução. Oxirredução. Vamos conhecer isso aqui, né, galera? O que é oxirredução? Quando falar em oxi vai lembrar oxidação. O que é que você pensa aí? Oxidação. O que é que você pensa de oxidação? Você aí sentado pela experiência de vida que você tem. Trata de quê? Eu vou te dar um exemplo para você pensar comigo. Aquela faca que você jogou no monturo, abandonou lá no fundo do quintal. O prego, a palha de aço, o que é que aconteceu? Enferrujou. Perfeito câmbio, enferrujou. E essa palavra enferrujou significa que Oxidou. oxidou. E agora, o que é o oxidou? Vamos escrever aqui, mas com a tua participação, hein? Tá, beleza. O que é que aconteceu? Oxidou, enferrujou. A tendência é se desgastando ao longo do tempo ou não vai sofrer mais desgaste? Se desgasta ao longo do tempo. Vai desgastar. Então, significa que na tua forma aí de raciocinar, é mais fácil você imaginar que está perdendo elétrons ou está ganhando elétrons, aqueles metais abandonados no solo, no monturo. O que é que você acha? Perdeu? Isso! Então, olha, oxidação, ó, é a perda de elétrons. Oxidou. Quando você ouvir falar em oxidação, oxidou, significa que os metais, eles estão perdendo elétrons. É tanto que vai acabar a carroça, ou a peneira, os metais que você jogou no fundo lá do seu quintal, por exemplo, não estou dizendo você literalmente, mas é uma maneira de raciocinar. E aí o que é que você vai perceber? Diz que vai sofrer desgaste ao longo do tempo. Ali você tem a ação do sol, ação do solo, ação de vários nutrientes no solo, é o sal, é a temperatura, muitas coisas em volta. E vai fazer com que aqueles metais, eles se desgastem, eles ficam tipo podre na nossa mão. Um portão, por exemplo, se você não revitalizar ele, lixar e pintar, o portão de sua casa acaba. Então, vai oxidar, pelo amor de Deus. Ixi, que depoimento aí, hein? Declaração, viu, Maria Eduarda? O que acontece? Ele vai oxidar se você, tá? Ele vai se perder, né? Então, ele está querendo dizer que, né? Tem esperança de ser reduzido, né? Resgatado, né? Meu Deus. É top que vai fazer você, viu? Então, quer dizer, significa que vai perder elétrons. Então, tem uma espécie que você vai conhecer que vai perder elétrons. Agora, olha só, outra característica também de oxidação. Quando você escreve aqui, perder elétron, o número de NOx, o que é o NOx? O número de oxidação. O número de NOx, NOx, N de número, OX de oxidação. Se liga nos termos. Então, o número de oxidação vai aumentar. Então, como que é isso? O número de elétrons, né, o número de oxidação, o NOx, em outros termos, você vai conhecer as cargas, se elas são positivas, se elas são negativas, das substâncias químicas. Então, esse NOx, daqui para frente, é o número de oxidação. Se refere ao número de elétrons que vão estar sendo perdidos, ou vai ser o número de elétrons que a espécie vai estar ganhando de quem está perdendo. Né? Você sabe disso, que tem muitos metais que são utilizados como sacrifício. E um exemplo disso são as tintas que a gente aplica nos metais, eles são sacrificados para não ter que sofrer o processo de oxidação. A tinta encobre. A tinta protege. O navio lá no mar,
ele tem que ser avaliado constantemente, porque o sal também oxida. Ali tem cloreto de sódio, tem vários tipos de íons na água do mar. Então, o sal, ele oxida, ele estraga, ele enferruja também. Você sabe disso. Então, aqueles cascos ali, eles têm que estar com um outro produto, né, um outro metal que tenha uma redução. Então, ele é sacrificado para não se perder, para não se estragar em alto mar, para evitar naufrágio. Então, é interessante esse mundo da eletroquímica. E a gente vai começar a entrar nele depois que você tiver craque aqui nas reações de balanceamento por oxirredução e determinar as espécies que ganham e que perdem elétrons. Vem comigo. Olha aqui. Então, para oxidação, perda de elétrons. E como que eu sei que vai perder elétron, ô Jota? Eu sei quando eu fazer a continha lá, o número do NOx vai variar para mais. Se ele variar para mais aumentando, eu sei que aquela espécie vai estar oxidando. E o contrário? Vai ser redução. Vai estar reduzindo. E aí eu tenho o quê? O RED. Né? Então, ao invés de perda, agora o cara vai o quê? Ganhar elétrons. E quem é que ganha? Quando o número de oxidação, o quê? Diminuir. Você só vai conseguir enxergar esses detalhes aqui quando eu mandar a primeira reação e a gente correr nela. Aí você vai descobrir quem é que perde, quem é que ganha. Como? Sabendo que a carga de esses elementos, né, na solução, vai aumentar. Então, eu vou ter uma variação de NOx que vai aumentar. E aqui eu vou ter uma variação do NOx que vai diminuir. Tudo pizza? Vamos ver um exemplo aqui. Segura aí esses conceitos, para você identificar quando que o elemento ou a espécie vai oxidar, sabendo aqueles critérios 2, por enquanto, e redução, esses 2 aqui, por enquanto. É o importante para você matar a paca. Você vai matar a paca por isso aqui. Então, por isso que a reação, ela é dita de oxirredução, porque tem uma espécie que vai oxidar e a outra vai reduzir. Eu não posso ter as duas oxidando e as duas reduzindo. Tá? F lusca? Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos jogar aqui, então, uma reação para você vir junto comigo e determinar aqui as espécies. Vamos lá, Jota. Veja só. Cl2 mais carbono mais H2O setinha formando CO2 mais H mais H mais Cl menos. Prontinho, meus queridos? Tá aí. Agora vamos junto, com muita paciência, determinar quem são as espécies que vão oxidar e reduzir. Vamos descobrir agora. Tem uma reação química acontecendo. Beleza. Nós vamos determinar o quê? De cada um deles. Nós vamos determinar o número de oxidação. Analisando, nós vamos determinar o número de oxidação, que é o NOx. Isso você já tem uma ciência muito boa, tipo tabela periódica, ajuda. Tabela de cátions e ânions, é bom você ter, tá? Para poder resolver esses exercícios daqui para frente. Você pesquisa lá a tabela de cátions e ânions, e você vai conseguir analisar quem é a carga de cada um deles, positiva e negativa. Veja só, substância simples ou composta, o cloro? O cloro aqui é uma substância simples ou composta? Simples. Simples. Então vem comigo e fala que é zero. Tá? Daqui para frente você cria a regrinha. Toda substância simples, Gustavão, muito bem, ela é zero. Aonde tiver apenas um elemento químico, é zero. É uma substância simples. Composta tem 2 ou mais elementos. Aí eu preciso calcular a carga de um e a carga do outro, para saber positivo e o outro negativo. O elemento que está sempre à sua direita é negativo. O que está sempre à sua esquerda é positivo. E o elemento solto é zero.
Olha o próximo. Carbono. Quanto vale? 0. 0. Aqui não é mais simples, é composta. Qual é a carga do hidrogênio, pessoal? 1. 1. Perfeito. Qual é a carga do oxigênio, pessoal? Ou NOx, carga ou NOx, são sinonímias. Quanto? Epa, vamos matar aqui, ó. Vamos matar aqui, ó. Sobe o 2. À tua direita, menos 2. Aqui, quando não tem nada, é 1. Aqui, quando não tem nada, é 1. Subiu, qual é a carga do hidrogênio? Mais 1. Então, nós vamos ter que correr molécula, substância por substância, e determinando as cargas de 1 por 1. Isso nós vamos ter que buscar auxílio da tabela periódica ou as tabelas de cátions e ânions. Então, o hidrogênio, você já sabe aqui, ó, que não está variando, ó, é mais 1, tá? Então, aqui é mais 1, então o oxigênio vale quanto a carga dele, ó? Menos 2. Então, a maioria, aonde tiver hidrogênio, vai ser mais 1. Aonde tiver oxigênio, a carga vai ser menos 2. Então, são os mais conhecidos, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Já fica fácil eu bater o olho no restante da substância. Olha aqui o oxigênio. Olha o que é que eu tenho de oxigênio. Menos 2. Quanto que vai ser a carga do carbono? Será aqui, pessoal? Mais 2. Vai ser, ó. Vou jogar aqui para você ficar imaginando aí de onde saiu. Olha lá, joguei a carga. Mais 4. Agora, da onde saiu o mais 4? Tenta descobrir aí, fazendo favor. A gente vai já explicar. Porque são 2 oxigênios? 2 oxigênios. Só multiplica aqui os negativos, fazendo favor. Ó. Qual é a carga do oxigênio? Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor para você visualizar. Menos 2. 2 vezes menos 2. Menos 4. Ou mais 4. Mais 4. Tá vendo? Olha aí. Sempre é o oposto. Ó, menos 2. Multiplica por quantas vezes repete aqui o oxigênio? 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. O oposto. Mais 4. E 4 menos 4 dá 0. Tem que ser neutro a substância. Então, aqui você encontrou o NOx, para esse carbono, vale mais 4. O oxigênio, 2. Vou fazer aqui bem maior, para você ficar analisando. O oxigênio, nós sabemos que a carga dele é menos 2. Fixa. Para esses casos aqui, menos 2. Depois eu te mostro a exceção. Menos 2. Multiplica aqui, fazendo favor, o lado da sua direita. Deu isso aqui, ó. Então, quanto que vale esse cara aqui, que eu não sei até então, que é o X? Ele vai valer quanto agora? Mais 4. Qual é o número que subtraído de menos 4 vai dar 0? Vai ter que ser o oposto, mais 4. Ou então você vai fazer assim, ó. Aqui é 1 e aqui é X. Então vai ficar X menos 4 igual a 0. X é igual, passa o menos 4 para lá, e ele passa a ter carga mais 4. Você vai fazer daí para frente assim os esquemas. Quando você não souber direto de cabeça, você usa um X. Você usando um X, vai tentar usar a equação. 1 vezes X, dá X. 2 vezes menos 2, menos 4. Igual a 0. Passa o menos 4 para lá, descobrimos quanto que vale o carbono. Mais 4. O hidrogênio, aqui já está escrito lá em cima. Quanto que vale o hidrogênio? Mais 1. Quanto que vale o cloro aqui? Qual é a carga do cloro lá em cima? Menos 1. Ah, JP, você não disse que quando estiver sozinho é 0? É. Esse aqui é 0. Está sozinho, mas ele tem carga em cima? Não. Esse aqui está sozinho, mas tem carga em cima? Não. Esse aqui está sozinho, mas qual é a carga dele? Mais 1. Esse aqui está sozinho, mas qual é a carga do cloro? Menos 1. Então, quando tem carga, eu só desço. Que é o NOx dele já. Isso aqui são íons. Mais e menos, já são na forma de íons. Esses aqui são nas formas o quê? Normal. Sua molécula e sua representação de carbono normal. Não tem nem mais nem menos em cima dele. Mas se tivesse aqui um sinal de mais e de menos, eu descia aquele sinal como NOx para baixo. Tudo pizza? Então vamos lá. E agora? Tem condições de você agora de descobrir os elementos que teve o seu NOx variado?
Um reagente e o outro produto. Sempre assim. Quem é? A reação de oxirredução está feita. Agora vamos descobrir quem que oxida, quem é que reduz. Mas primeiro procura. Eu tenho cloro aqui. Quanto que é a carga do cloro aqui no início, ó? 0. Procura o outro cloro do lado de lá. -1. -1. Aumentou ou diminuiu? De 0 foi para -1. Você acha que aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Isso! É isso aí, ó. Diminuiu. Gente, ei, vem cá, ó, vocês, ó. Presta bem atenção. Isso é importante. Você encontrar os mesmos elementos, um está antes e o outro está após, acerto. Aí eu procurei lá o cloro 0 e procurei aqui -1. Aí eu vou perguntar, de 0 veio para -1. Na reta matemática, diminuiu, está indo para a esquerda. Então, eu vou dizer que tem redução aí, hein? Olha o que é que você vai dizer. Pega a sua canetinha e faz isso. Tchan. E vai até lá. Tchan. Olha lá. Seja organizado, tá? Olha o que é que você encontrou. Então, você vai dizer que esse cara aqui, de lá para cá, ó, de 0 foi para -1. Então, houve o quê? Redução. Houve uma redução. Por quê? De 0 caiu para -1. Então, bora ver a variação. A variação do NOx. Variou quanto? Variou quanto? Ó, 0 menos 1. Quanto que deu essa variação aqui? Essa variação do NOx deu 1. Menos por menos é mais. 0 mais 1, mais 1. Então, a variação aqui foi de 1 elétron. Né? Por enquanto aqui eu sei que ele vai ganhar um elétron. Quem é que vai ganhar um elétron? O Cl2. Então, quem é que está reduzindo? Quem é que está reduzindo aqui? Ó? Quem sofreu redução? Foi o elemento cloro. Quem reduziu? O elemento cloro. E ele está ganhando quantos elétrons? Ele está ganhando, por enquanto, um elétron. Dá uma analisadinha aí, faz favor. Quem reduz? O elemento, tá? Então, quem reduziu aqui? O elemento cloro. Tchau. O elemento cloro, tá? Eu não vou colocar o Cl2, não. Eu vou colocar só o elemento, Cl. Então, quem sofre oxidação? O elemento. Quem sofre a redução? O elemento. Não é a substância inteira. A substância inteira, eu vou te dizer que é um agente. Agente oxidante ou agente redutor. É o que eu te explico depois. Por enquanto, vamos matar aqui. Vamos procurar outro aí que está variando o seu NOx. Quem foi que você descobriu? Carbono. Isso. Olha aqui, ó. O carbono vale 0 e o outro carbono lá no produto, olha quanto que ele vale. 4. Então, a perguntinha que eu vou fazer para você. Eu vou riscar aqui para baixo. Me permita que eu vou riscar aqui para baixo fazendo isso. Ó. Fazendo isso. Aumentou ou diminuiu o NOx? Aumentou. Então, é isso que eu quero que você defina aqui em todos os exercícios que a gente apresentar. Ó, de 0 foi para cá. Então, você vai dizer o quê? Que houve uma oxidação. Estava escrito lá na transição passada que eu tinha colocado que oxida quando perde elétrons. E o NOx aumenta. E o contrário, redução. Variação do NOx. Vamos ver quanto que vai variar. De 0 foi para quanto? 4. Então, você vai fazer o quê? Qual é a continha que você vai fazer? 4 menos quanto? 0. E aí, com isso, você vai ter a variação do número de oxidação. 4 tira 0, você tem 4 elétrons.
Então, quem é que oxidou? Né? Quem foi que oxidou? O C. Tem alguma outra coisa aqui na frente? Não tem. Então, o elemento aqui que sofreu oxidação foi o carbono. Né? Colocar aqui na frente. Quem sofreu oxidação? O carbono. Prontinho. Né? Porque aqui embaixo você não está visualizando. Não deu. Fiz lá na frente. Então, ó, perguntinha. Quem oxida aqui nessa reação química? O carbono, ele vai perder quantos elétrons? 4. Quem é que vai ganhar elétrons? O cloro. O cloro vai ganhar quantos elétrons? Está lá, 1 elétron. Então, quem oxidou? O C, que é carbono. Quem reduziu? O elemento cloro. Beleza? Aí agora eu vou apagar lá em cima. Eu vou apagar lá em cima para poder eu escrever aqui a outra parte que você está pensando nos agentes. Ó, agente oxidante. É diferente de oxidou. Agente oxidante. Quem é o agente oxidante? Agente é muita gente, né? Agente, né? Agente. Então, não é só o elemento, agora é toda a substância. Não se esqueçam. Quando eu falar em reduziu, oxidou, vai tratar apenas do elemento, só o elemento. Ele está na sua forma de molécula? Tá. Está lá na forma do composto iônico? Tá, mas você só tira o elemento e diz que foi ele que sofreu redução ou oxidação. Neste caso agora, quando eu escrevo o nome agente oxidante, é a espécie que contém o elemento que sofreu redução. Quem é que vai ser agora a substância? Cl2. Então, quem é o Cl2? É um agente oxidante. J, agente oxidante e oxidou não é a mesma coisa, irmão? Não é. Agente é toda a molécula, é toda a substância, sem você tirar apenas o elemento químico de dentro, tá? Então, neste caso, o agente oxidante é o cloro. Essa substância aqui, ó, contém o elemento que sofreu redução, certo? Então, não esqueça, agente oxidante contém o elemento que sofreu redução. Então, olha lá, agente oxidante contém o elemento químico que sofreu a redução. Quem foi? Cloro. E o agente? Cl2. E agora? Agente redutor. Contém o elemento que sofreu oxidação. E aí? Quem é? Carbono. Exatamente. Igualou ao próprio elemento. O carbono é uma substância, gente. É alotrópica, porque tem carbono grafite, carbono diamante, tem o fulereno, tem o grafeno, certo? Então, são substâncias que contêm um elemento simples chamado carbono na sua composição. Ponto. Então, neste caso, quem é a substância? É o carbono. Carbono. Pode ser o carbono grafite, o carbono diamante. Ele não especificou quem é aqui, em parênteses, ó. Se é sólido, se é líquido, se é gasoso, se é grafite. Ele não falou, tá? A gente determina isso. Então, agente redutor contém o elemento que sofreu oxidação. Olha lá. Então, o elemento sofreu oxidação. Olha quem foi que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação foi o C. Você desce na linha, ó. Carbono, oxidação, né? Aqui embaixo, aqui, só um minutinho lá para você seguir na linha, ó. Depois que a gente faz esses ramais, oxidação, quem foi que sofreu oxidação? Letra C, carbono. Redução, quem foi que sofreu redução? O elemento químico, cloro, né? O elemento químico, cloro.
E a molécula que ele estava contido, nós chamamos de agente, que é toda a substância. Aqui você tem toda a substância. E quando fala red ou oxide, red ou oxide, você vai analisar apenas o elemento químico. Dá um close aí, por favor. E agora nós vamos balancear a equação química. Pode ver que não está acertado os coeficientes estequiométricos. Precisamos acertar agora. Vamos com calma, que vai dar certo. Vamos lá. Para acertar os coeficientes aqui, ó. Colocar aqueles números que antecedem aqui a substância. Olha lá. Os númerozinhos que vem em cima aí desses tracinhos vermelhos. Beleza? Aquele balanceamento. Deixar tudo igualzinho. O tanto que fazendo isso aqui vai ficar bom para nós. Olha o tanto que vai ficar bacana. Vamos aqui fazer o seguinte. A variação do cloro aqui deram quantos elétrons? 1. Só que eu tenho quantos cloro aqui? Hã? 2. 2. Então vai ser 1. Deixa eu colocar aqui. Então vai ser 1 vezes 2. Que vai ser um total de 2 elétrons. Sacou a parada? Olha lá o que aconteceu. A variação deu quantos elétrons? 1. Do lado de cá eu tenho quantos cloro? 2. Do lado de lá eu tenho quantos cloro? 1. Eu multiplico pelo lado maior. Entendeu? O lado de lá é 1. O lado da tua esquerda são quantos átomos de cloro? 2. Então a variação encontrada eu multiplico por 2. Que é esse cara aqui, ó. Deu 2 lá. Segura lá que deu 2. Agora vamos ver o carbono. A variação do número de oxidação deu 4. Quantos carbonos você está vendo aqui? 1. Então, você vai pegar 4 vezes 1. Vou já mostrar aqui embaixo. Deu 4 elétrons. Está vendo lá? Então, olha só o que você está fazendo, gente. Está multiplicando agora a variação pela quantidade de vezes que o elemento repete na molécula. Aqui repetiu 2. Então, eu multipliquei por 2, ó. 2. O carbono lá em cima só uma vez. E se aqui fosse 2? Esse lado de cá fosse 2 ou fosse um 3? Aí eu multiplicava pelo lado que tem o maior número. E é ele que passaria a ser quem? Os agentes. Olha, gente, muita coisa aqui. Então, o número que eu utilizar para multiplicar, porque é o lado que tem a maior quantidade, aí o que é que vai acontecer? Nós temos que dar o agente oxidante ou redutor para aquela substância que você multiplicou pelo número maior da molécula. Beleza. Depois só deixar a frequência lá. Então agora, queridos, eu vou deletar aqui, a gente já tem essas informações aqui, ó, ali no cantinho. Eu vou deixar até ali no cantinho para a gente fazer uso. Para fazer uso daquelas observações ali. Tá? Sem pressa. Olha o que é que nós vamos fazer. Agente oxidante. Quem foi o agente oxidante? Cloro. Cloro. Eu vou até fazer o esqueminha de uma maneira que facilita para você mais ainda. A variação do NOx aqui foi a variação do agente oxidante contém espécie que sofreu redução. Olha quanto que deu. A variação do NOx foi igual a 2 elétrons. Tá lá, belezinha. Agente redutor. Agente redutor foi a variação do NOx foi igual a 4 elétrons. 4 elétrons. Beleza. Você quer simplificar? Fica à vontade, tá? Se você quiser simplificar aqui também, você pode. 2 eu posso dividir por 2, que vai ser igual a 1 elétron.
4 dividido por 2 aqui, eu posso encontrar também o menor número, né, irredutível, 2 elétrons. Quem é o agente oxidante? Ó, quem é o agente oxidante? Quem é o agente oxidante? Não é o cara aqui? Não é o cloro? Deixa eu colocar ele na frente. Tudo na mesma linha, pessoal. Ó, a organização aqui. O agente redutor. Quem é o agente redutor? Carbono. Então, aqui vai ser um número, aqui vai ser outro número. Vê se você conseguiu me acompanhar na linha de raciocínio até aqui, fazendo favor. Eu sei só reescrever para organizar. Agente oxidante, coloquei a variação do NOx, que deram 2 elétrons. Aí eu simplifiquei por 2, achamos 1. Mas se eu quiser trabalhar com 2, professor, pode. Depois você divide toda a equação por 2. Não tem problema também. E quem é o agente oxidante? Eu coloquei lá na frente, que é o cloro 2, que é o Cl2. Agente redutor, variação do NOx, 4 elétrons. Dividir por 2, deu 2 elétrons. Quem é o agente redutor? É o carbono. Agora, só descer cruzado, pessoal, ó. É só descer cruzado. Olha lá. Os números que você obteve são os coeficientes. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Olha lá o que é que você fez. Adiantou. Imagina uma equação bem complicada. Aí você, com esses números aqui, ó, metade já está feito. O restante você faz por tentativas. Aqui você está balanceando por oxidação. Então, 2 cloro. Então, eu venho para cá e coloco 2 cloro. Ó. No carbono aqui, eu coloco 1, ó. 1. Agora, o restante, eu vou tentar, né? Por tentativa, que é um método chamado por tentativas. Então, vamos junto. Vamos lá. Quantos cloros? 2. 4. 4. Coloca 4 no Cl. Coloca 4 no Cl. Já acertou lá. É exatamente essa tentativa depois da oxidação. Um carbono, aqui é um carbono. Então, aqui vai ter que ser quanto também para ficar igual? 1. Porque senão altera. Se eu colocar um 2 aqui, eu tenho que mexer aqui. Para igualar. Então, 1 e 1 lá. Pronto. Quantos hidrogênios? Tem 2. Tem 2 aqui, tem um ali soltinho, né? Mais fácil eles por último. Oxigênio aqui tem quantos? Sem alterar. Olha só, fixo. Quantos oxigênios 2. aqui? 2. 2 oxigênio aqui, ó. Quantos hidrogênio quando eu coloquei o 2 azul aqui? 4. 4. 4 hidrogênios. Matou a paca. Terminou. Olha aí os coeficientes de azuis. Dificuldade. Porque nós achamos os 2 aqui, ó, pela oxirredução, ó. Os 2 primeiros aqui nós achamos o esqueminha aqui, ó, para balancear 50% da reação. E o restante fica fácil para você ir colocando os números e segurando eles. Esses 2 aqui não mudam. É fixo. E aí você solta os outros para frente, comparado a eles. Ó, ali já tem tanto, e lá para frente vai ser tanto também. Então, você faz esse lance. Então, os coeficientes, ó, 2, você pode ter alternativa para marcar, 2, está para 1, está para 2, está para 1, e o 4 está para 4. Tem questões que pedem assim, escreva, né, ou marca a alternativa que apresente a soma dos coeficientes. Vai, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 4, 10, com mais 4, 14. Então, eu vou na letra e marco 14. Ele pediu para somar os coeficientes estequiométricos desta reação, ou de uma outra qualquer. Então, você faz o balanceamento, soma eles e marca o X. Cai muito. E ele pode perguntar, na reação abaixo, quem é o agente oxidante? Letra A. Aí cita todas as substâncias. Uma delas você tem que marcar. Olha quem que você vai marcar. Dessa reação, quem é o agente redutor? Olha quem que você vai marcar.
Olha a outra pergunta. Desta reação, quem é o elemento que sofreu redução? Nesta reação, quem é o elemento que sofreu oxidação? O elemento que sofreu oxidação. Eu falei invertido, né? O elemento que sofreu oxidação, carbono. O elemento que sofreu redução, cloro. E assim você organiza conforme está lá em cima. Contém o elemento que sofreu oxidação, contém o elemento que sofreu redução. Vamos fazer mais uma. E aí, eu senti firmeza aí com vocês. E essa aula, ela exige muito da gente, tá? Para determinar todos esses itens que nós estamos conversando aqui. Todos. Vou escrever uma outra equação, né? As equações, elas vão se tornando diferentes e a gente vai dando dicas de como você faz o balanceamento. Sem pressa. A tarde é nossa. Vamos lá. Olha a segunda reação, tá? Vamos pegar aqui a segunda reação. Olha essa. Fe2O3 mais CO. Setinha. Ferro mais CO2. Aí colocaram o estado físico. Sólido, gasoso, que é um monóxido de carbono, e aqui colocou o sólido, óxido de ferro 3. Prontinho. E agora é tudo o que a gente quer. Esses números aqui no final, né, os coeficientes, e agora determinar as cargas de um por um. Vamos determinar as cargas. Ó. Qual que é a carga do ferro aqui? Eu vou achar melhor fazer assim. Ó. Sobe o 3. Qual é a carga do ferro? Quando eu subo o 3, qual é a carga do ferro aqui à esquerda? Mais 3? Mais 3. Isso. Não desista. É isso aí que tem que ser. Essa pegada aí. Então, mais 3. Mais 3. Se eu subir o 2, qual é a carga do oxigênio que você já sabe? Menos 2. Menos 2. Olha lá, matou a placa. Ó, se você multiplicar 3 vezes menos 2, dá menos 6, a tua direita. E a tua esquerda, 2 vezes 3, dá mais 6. Subtraiu, deu 0. Já era. Tá certo. Olha o oxigênio. Fala para nós quanto que vale o oxigênio. Menos 2. Menos 2. O carbono. Mais 2. Mais 1. Tá danado. É isso aí, ó. Vibração total. Entendeu? Não precisa nem de X. Porque se um é menos 2, o oposto é mais 2. Aí, ó. Top. Aí você vai caminhando um por um. O ferro. 0. 0. Nossa, chique demais, gente. Oxigênio, cheguei. Menos 2. Quanto que vale o carbono? Mais 4. Mais 4. Top das galáxias, gente. Uhul! Ó, pronto, fechou. Já determinou as cargas do que você tem. E vamos agora buscar quem é que aumenta, quem é que diminui. Um que está antes e o outro depois. Pelo jeito é ferro, ó. Olha o ferro aqui. Olha o ferro, quanto que vale a carga dele? Mais 3. Olha o outro ferro aqui dizendo para nós que é 0. Olha lá. Tchan. Sei lá. Ó. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Reduziu ou oxidou? Reduziu. Isso. Então você vai escrevendo. Ó. Você vai dizendo que houve redução. Ou reduziu. Você que escolhe. Variação do NOx. Quanto que variou? 3. 3 menos 0, deu 3. Então, você tem aqui, por enquanto, 3 elétrons. E quem é que realmente reduziu? É o Fe2, O3 ou só o ferro?
Só o ferro. Perfeito! Só o ferro lá, ó. Então, nesse momento, o ferro está ganhando 3 elétrons. Depois nós vamos multiplicar para o balanceamento lá na frente, tá? Depois nós vamos multiplicar para fazer o balanceamento lá na frente. Mas se você quiser multiplicar já agora, Zé, multiplica por quanto, gente? Por 1 ou por 2? Por 2. 3 vezes 2, que é igual a 6 elétrons. Alguém ainda vai perguntar já do 2. Aqui você não vê 2. Você vê aqui. Então, 2 vezes 3 dá 6. E agora vamos embora para o outro. Quem foi que variou seus NOx lá depois? Menos 2, menos 2, menos 2 não variou o oxigênio. Carbono. Isso, achou o carbono, ó. O carbono mais 2 e o outro carbono mais 4. Então, você teve ali uma variação. Então, o carbono, vou descer bem aqui e fazer isso. Ó. Olha lá, carbono. Esse carbono aqui, ele tem carga mais 2 e o carbono de lá tem carga mais 4. Vou perguntar, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Oxidou ou reduziu? Oxidou. Pronto, oxidou. Quem é que oxidou? O CO ou só o C? Só o C. Pronto. Gente do céu. Merece tudo de bom. 2 para 4. Variou quanto? 2 2. elétrons. Multiplica por quanto? Por 1. Por 1. E vai ser igual 2 elétrons. Já está respondido 70%. Agora falta você organizar o agente, ó. O agente oxidante, agente redutor. Vamos ter um cuidado aqui agora. Ó, quem é o agente oxidante? Vamos ver quem é o agente oxidante. Contém espécie que sofreu redução. Tenta ver para nós quem é. Vai ser o ferro. Então, vai ser o ferro ou vai ser toda a substância agora? Toda a substância. Toda a substância, gente. Ó, F2O3. E quem é o agente redutor? CO. CO, porque está escrito lá que é a substância que contém o elemento que sofreu uma oxidação. E agora vamos colocar, olha só, o agente oxidante, F2O3. F2O3. Deu 6. Certo? O agente oxidante, a variação dele deu 6, certo? Vou colocar aqui a variação do NOx, é porque tem essas coisas na frente, tá? A variação 6 elétrica. Então, se é 6, passa para cá, não é isso? Vai para o outro invertido? Sim. Vai lá. E o agente redutor? Quanto que foi a variação do NOx do agente redutor? 2. 2. Então, aqui tem uma variação de 2 elétrons. Beleza. Daí pode simplificar por 2? Também, tá vendo? Antes de trazer o 6 para cá, nossa, show de bola. Então, ó, 6 por 2 é igual a 3 elétrons. 2 dividido por 2 é igual a 1 elétron. Então, você leva invertido. 1 elétron vai ficar aqui e o 3 vai ficar embaixo. Fazendo esqueminha de divisão lá, ó. Olha como é que você obteve lá a divisão. E olha os números aqui. Você fez isso invertido. O daqui você trouxe para baixo, ó. E o de redução você levou lá para cima. O de redução é esse, ó. Estava aqui embaixo, o resultado você levou para lá. E o outro, que era o resultado 3 da simplificação, você trouxe para cá. Inverteu. E aí você leva os números lá em cima e crava. Vamos cravar aqui em cima, ó. F2O3, olha quanto que ficou. 1. No CO, olha quanto que ficou. 3. Agora o restante é nosso. Um ferro vezes 2, dá quantos ferros para cá? 2. 2. Olha que beleza. Quantos carbonos aqui, ó? Ó, 3C. Olha o carboninho aqui te dizendo, 3C.
3. Colocou 3C aqui, ó. Agora mexeu na vida dos oxigênios. 3 vezes 2. 6. 6. Beleza. Então, do lado do produto tem 6. Aqui tem quantos? 3. Mais. 3. Toma 6. 3 de lá com 3 de cá, esses dois pedacinhos, ó. Então, tem o 3 oxigênio aqui. E aqui, bem no cantinho aqui, você tá vendo 3 também, ó. 3. Então, você somando esses 3 oxigênios, 3 mais 3, vai dar o total daqui, que você já tem 6 elétrons de uma vez, ó. E a equação está balanceada. E determinamos tudo. Quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente oxidante. Fizemos uma série de coisas, viu, gente? E os coeficientes para somar é 4. Mais 2, 6. 1 mais 3 dá 9. Então, a soma dos coeficientes é 9. E aí vem a pergunta. De acordo com a reação abaixo, que é utilizado na siderúrgica para a produção de ferro, e etc., ele vai dizendo, tarará, tarará. Responda cada letra abaixo. Letra A. Qual a soma dos coeficientes estequiométricos? 9. B. Quem é o elemento que sofreu redução? Certo. Quem é o elemento que sofreu oxidação? Carbono. Quem é o agente oxidante? F2O3. Por quê? Contém o elemento que sofreu redução. Quem é o agente redutor? CO. Por quê? Se é agente, tem o elemento que sofreu oxidação. É o contrário dos domínios, ó. Se é oxidante, então vai ter o elemento, quem sofreu redução. Agente redutor tem um elemento que sofreu oxidação. Então, o RED, eu procuro quem oxidou. O oxídio, eu procuro quem reduziu. E aí você faz esse esqueminha, prega na porta do seu armário, do guarda-roupa, da geladeira, você não vai esquecer fácil. E aí, mais um exercício mostrando as transferências de elétrons, ó. A transferência de elétrons são essas variações aqui que você encontra. 6 elétrons, o ferro vai ganhar. E o carbono vai perder 2 elétrons, porque ele está oxidando, então ele vai perder 2. Então, o carbono perde 2 elétrons e o cloro recebe 6. Aqui. Aí, simplificando, né? 1/3. E assim, pessoal, o segundo exemplo que nós fizemos, viu? Eu estou, assim, satisfeitíssimo com o segundo ADM. E, principalmente, a participação de vocês. Lá vou eu apagando para jogar mais uma. E as equações, elas mudam lá, mas o jeito de você determinar é igualzinha para as outras. Não vai sofrer mudança de nada. Nada, 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 nada. Então, vamos embora. Vem essa aqui agora. Vamos ver se eu quadro o K. Ó. K, M, N, O, 4, mais HCl, setinha, KCl, mais MnCl2, mais, não acaba mais não, o 4 está acabando, H2O, mais Cl2. Acabou. Olha aí. Tamanho não é documento para se julgar ninguém, tá, pessoal? Não se assuste com o tamanho da reação que vem. Não se julgue, não se assuste pelo tamanho da reação. Aí vocês vão bater aí agora 1 minutinho ou 2 para tentar determinar as cargas aqui com a gente. Para descobrir aí. Enquanto eu busco ali um copinho d'água, fazendo favor, você já pode pegar a caneta, o lápis, rascunhando bem aí no seu caderno. Bom dia para você, ligado no Rádio JBFM. Já está todo mundo para comer, graças a Deus. E aí?
Mostrando aqui pro voo. Cheguei, queridos. Tamo junto, misturado. Tamo junto e misturado. Vamos embora que a aula tá acabando. Vamos lá. Aqui, cheguei. Bom, o oxigênio carga -2. -2 a carga do oxigênio, -2. Beleza. O potássio, eu fui lá na tabela periódica e achei que é +1. Porque ele é um metal alcalino, está na família 1A da tabela periódica. Então, aonde você tem os metais alcalinos, você olha na tabela periódica, no início da aula eu disse isso, ou então você pega a tabela de cátions e ânions, dá uma olhada e veja, potássio, qual é a carga dele? +1. Sódio, +1. Né? Cálcio, +2. Alumínio, +3. São fixos, não muda. Hidrogênio, +1. Então, tem esse cuidado lá na hora de determinar. E o manganês? Eu não sei. X. Vamos ter que fazer a continha. Vou fazer a continha aqui, depois eu apago, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 vezes 1, que aqui embaixo tem 1, ó. Aqui embaixo do manganês tem 1. Então, 1 vezes 1, mais 1. X vezes 1, mais X. 4 vezes -2, -8. É igual a 0. Olha aí o que é que o JP achou. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes X, X. 4 menos 2, -8. Porque aqui é menos, então não tem como ser mais aqui. Então, mais com menos aqui, ó. Mais vezes menos dá menos. 8. X menos 7 igual a 0. X é igual a +7. Então, manganês aqui, você encontrou ele que tem carga +7. Tudo pizza? Tranquilinho? Por que o X foi igual a 7? Potássio é 1, oxigênio deu -8, e o manganês, que é o termo central, é X. Resolvendo a matemática, dá +7. Seguindo viagem. O hidrogênio é +1 e o cloro é -1. Você já sabe isso, ó. Porque se você colocar aqui o hidrogênio é +1, quanto que vale o oposto? Não é o -1? Então você vai e coloca -1. Olha onde tem cloro de novo. Beleza. Vai lá no Classroom e depois coloca a frequência. Ó o cloro, -1. Olha o potássio aonde você já tem ele. Olha na tabela. +1. Olha lá. Então você vai mantendo os NOx que você já tem. Olha o cloro. -1. Quanto que vale o manganês? Aqui. +2. Perfeito. Perfeito. Porque você fez isso, ó. 2 vezes -1. Deu -2. O oposto, +2. Então, manganês aqui, ó, você tem o NOx para ele de +2. E olha o manganês inicialmente. 7. De 7 já foi para cá, ó. Diminuiu. Você já vai fazendo aquelas perguntas para ti. O oxigênio -2 e o hidrogênio +1. Então, hidrogênio, não tem hidrogênio, não está mudando, é igual. Os oxigênios também são iguais, ó. E aqui, vale quanto? 0. Isso. Olha quanto que vale. 0. Vale 0. E esse cloro aqui, ele vale -1. Porque do outro lado lá tem o cloro com 0. Esse lado de cá tem cloro. Esse lado de cá tem cloro. Mas sempre é um de lá e o outro de cá. Tem muitos cloros. Então vamos junto agora fazer o balanceio. Perguntar quem oxida, quem reduz. Você já pegou a manha. Vai lá. Paguei a continha aqui, como você encontrar. Vamos lá. De 7, foi para cá. 2. Diminuiu, não foi? Então, reduziu ou oxidou? Reduziu. Reduziu. Quem foi que reduziu? MN. Isso. É isso aí, ó. Então, quem reduziu foi o MN. Já respondeu aí, ó. O elemento que sofreu redução. MN. Variação de NOx. Quanto? 5.
5. 5 elétrons. 7 menos 2 dá 5. Subtrai 5. Multiplica por quanto? Por 1. Por 1, porque aqui, ó, 1, aqui é 1. Se aqui fosse 2, multiplicava por 2. Ah, mas lá fosse um 3 e aqui fosse um 2. Eu vou procurar o 3 e multiplicar, que é o maior. Tá? Então, multiplicado por 1, você vai ter 5 elétrons. Achou? Olha o outro. De menos 1, olha para onde foi. Para 0. Aumentou ou diminuiu o NOx? Aumentou. Aumentou. Então, você vai dizer que houve uma oxidação. Então, você vai dizer oxidou. Quem é o elemento que oxidou? Cloro. Só o cloro. Não venha colocar o HCl aqui na frente. É só o cloro, que é o elemento químico. Reduziu, oxidou, elemento. Agente, toda substância. Variação do NOx. Quanto deu? A variação? 1, ó. Aqui é menos 1, lá é 0. 0 menos 1. Dá 1 elétron. 1 elétron. Multiplicado por quanto? Por 2. Ah, aqui, ó. 1 aqui. E olha lá quanto que eu tenho. 2. Então, você tem aqui o resultado de 2 elétrons. Olha que top. Olha que top. Você achou aí, ó. Quem oxidou, quem reduziu. Você agora tem a sequência. Preparar para o balanceamento aqui, ó, das equações, ó, das substâncias. Agente oxidante. Agente redutor. Agente oxidante, agente redutor. Agora, vão aí pensar quem é o agente oxidante. Quem é o agente redutor para a gente finalizar o balanceamento? O oxidante é o KMnO4. O oxidante, o KMnO4. Vou pegar aqui a canetinha. Agente oxidante contém um elemento que sofreu redução. Então, vamos colocar aqui. KMnO4. O número que vem para cá. Agora aqui. Aqui. Quem é o agente redutor? HCl. O HCl ou vai ser o Cl2 lá do outro lado? Boa pergunta. Eu disse aqui há uns 5 minutos atrás que o agente redutor ou oxidante vai ser aquela substância que, ao ser multiplicado pelo maior número, ele passa a ser. Então é o cloro 2. O cloro 2. Tá vendo aqui, ó? Olha onde está o cloro 2, aqui. Então é ele que vai ser o agente redutor, porque eu multipliquei por 2 aqui, ó, porque é maior. E o cloro de K, da espécie aqui, ó, é 1. Então a gente tá com aquele hábito, né? Eu também, se não tiver muito cuidado, eu piso na maionese. E a queda é feia. Às vezes a gente tá tão habituado, e aí eu falo, a gente aqui, ó, esse é o agente redutor, porque ele tem a espécie que sofreu, né, oxidação. Aí eu já trago o HCl para cá. Ixi, mas quando você foi multiplicar, olha aqui, foi por ele lá 1 ou foi por outro de K2? Aqui é 1. Então, aqui é 1. Então, você não multiplicou por aqui, desse cloro. Você multiplicou o cloro de lá por 2, ó, porque tem um maior coeficiente ainda aqui. Então, quando você faz isso, essa substância aqui passa a ser o agente em questão. Então, o Cl2 é o agente redutor. Não se esqueça dessa regrinha aqui, tá, pessoal? Por favor, vou sair um pouquinho, qualquer coisa printa. Olha, 2. Multiplicou aqui o 2. Então, se eu multipliquei o 2 daqui,
Então, é essa substância que eu vou tratar ela de agente. E vamos lá. O KMNO deu quanto? 5, não foi? 5 elétrons? Então, vou colocar o 5 para cá, que é invertido, né? Você já pegou a manha. E o outro, que é 2, eu trago para cá. Então, o agente redutor deu quantos elétrons? 2. O agente oxidante deu quantos elétrons? 5. Então, o que é que você fez? Trouxe 5 para cá e levou 2 para lá. Você sempre leva cruzado. Invertido essas duas partes aí, ó. A variação dos NOx, do agente oxidante, dessa substância aqui, ó, você variou 5. Então, a linha dela eu coloquei 5. A outra substância, quando você fez o cálculo, variou 2 elétrons. Então, 2 elétrons sobe sentido contrário. Só um minutinho, tá, Cláudio? Aí, o que é que acontece? Vamos colocar agora os números. 2. E esse aqui, ó, para onde vai? 5. Olha para onde vai o 5. Para cá. E o restante agora é nós. 2K. Ó, 2K. Bora procurar o outro K. Ó, 2K. KCl. Aqui, ó. Então só tem um K aqui. Então, para ficar igual, 2. Ficando embutidinho, não gosto de fazer isso embutido. 2. Beleza. 2. Vamos ver outro aí que está fixo, que não muda. 2MN. Que é o 2 manganês aqui, ó. Que esse 2 serve para todos eles, ó. Então, eu vou para cá, ó. Vou colocar 2 aqui também. Isso. Vou colocar 2 ali, ó. Tá indo bem. No final, se não der certo, a gente tem que apagar e começar tudo de novo. Tentar de outro jeito. 2 manganês. Acertamos. Oxigênio. 8. 8. Ainda bem que só tem esses 8 para cá. Não tem mais. Então vamos pro lado de lá agora. Olha o lado de lá. 8. 8 direto. Com certeza. Ó, show de bola. 8. Vale, meu Deus do céu. Agora os hidrogênios. Ó. 16. Aqui. 16. Tá lasqueira. 16. Ó. 16. Olha quem que chamou nós agora. No final. 16 cloro. Quantos aqui? 2. 2. Aqui. 4. Mais esses? 6. 6. Obrigada, Dominique. E aí? E aqui? 10. É, deu 16. Deu certinho, pai. Olha aí que beleza. Esse aqui já foi cravado no início. 10. 14. 2. Dá 16. 16. Aqui 16 direto. Vale, meu Deus. Não dá para simplificar, ó, por conta desse indivíduo aqui, ó. Se fosse lá um 2, dividiria todas elas por 2. E finalizamos. Se for somar coeficiente, 18. 20, 22, 30. Marca a letra de 35. Então, se for marcar coeficiente, a soma vale 35. Turma, é esse nível aí que nós estamos lutando para entender a eletroquímica. Aí, depois dessa parte, só fazer continha de subtrair e só alegria dentro da pilha. Só isso. A parte mais difícil é essa. Daí para frente, é fazer variação de NOx. Apenas calcular o número do NOx aí, de quem perde e de quem ganha. E as equações, elas vão diminuir. Elas não vão ficar mais desse tamanho. Mas se vier, que venha. E a gente consegue fazer aí na beleza. Mais uma, para poder terminar. E a gente descansar um pouquinho. Tomar um café e comer um pedacinho de bolo. Ou de pizza. Né? Eita, JP, gosta de passar brincadeiras, né? Vamos lá. Então... Se eu pagar a pizza, nós comemos, professor. Eita, essa pizza, eu vou dizer para você, com um suquinho bem gelado agora. Eita, era bom demais. A gente, quando voltar às aulas presenciais, nós vamos estar sempre se encontrando, fazendo umas confraternização aí, para poder a gente trocar esses momentos
Esses momentos muito bons de comilã. É a comilança. Ó o último aqui. Ó como é que vai vindo, mais ou menos, daqui para frente. Olha lá. Aí você vai se assustar, falar, não acredito que vai vir agora desse jeitinho, Jota. Depois de uma sabatina daquelas, aí você vem e coloca apenas umas coisinhas dessa aqui, aí é brincadeira. Vai vir assim, pessoal, daí para frente, ó. Balanceia. Vamos ver quem que oxida, quem reduz. Ó, sacanagem, né? Daqui para frente, as reações elas virão desse tamanho. Só apenas os cátions, ó, os cátions positivos, né? Já são positivos. Bora lá. De 2, o estanho 2, o estanho 4. De 2 foi para 4. Aumentou ou diminuiu o NOx? Aumentou. Então você vai dizer que o estanho ali oxidou. Quem? O SN. Não coloca o sinal mais 2 aqui em cima que está errado. É apenas o elemento químico. SN, estanho. Quanto que foi a variação? 2. 2. 2 elétrons. Não multiplica por nada, é um mesmo, então não tem ninguém para desempatar aí. Beleza. O 3 aqui, ó, e o outro 2. De 3 foi para 2. Reduziu. 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 E quem é o elemento que reduziu? É ferro. Ferro. Não coloco o 3 e nem o 2 aqui em cima, só o elemento. Variação do NOx. Foi quanto essa variação? 1. 1 elétron. Agente oxidante. Agente redutor. Então, vamos lá. O agente oxidante contém o elemento que sofreu redução. Então, vai ser o cara aqui, ó. Fe mais 3. O agente oxidante contém o elemento que sofreu redução. Agente redutor é a substância, as espécies que contém o elemento que sofreu oxidação. Então, tem que entrar agora as cargas deles, ó. E com isso, vamos colocar os números invertidos em variação de elétrons. Se o SN variou 2, então eu mando 2 para o ferro. Se o ferro teve aqui uma variação de 1 elétron, eu mando 1 para o estanho. É invertido, tá? O número aqui, ó, variado de oxidação, é o agente redutor lá, que teve 1 elétron. Então, você desce ele cruzado para lá, para o outro. E esse aqui teve 2 elétrons de variação. Leva para cá, cruzado. Então, estanho aqui, 1. Ferro mais 3, com coeficiente 2. Então, onde tem estanho, é 1. Aonde tem ferro, é 2. Balanceado. Tudo feitinho. Soma dos coeficientes, 6. Os agentes oxidantes e os agentes redutor, feito. Quem oxidou, SN. Quem reduziu, Fe. Turminha, ó, de coração, satisfeito, uma tarde realizada. Eu encerro hoje por aqui para não estender mais. São 3h28, né? Rendeu muito hoje à tarde. E agradeço a participação de vocês e principalmente da Maísa, que estava falando, participando? Isso. Ô, Maísa, você que participou aí, abriu o microfone, não que os outros não participassem, mas estão caladinhos lá e qualquer coisa estão atentos, né? Então, ó, muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês. Tarde maravilhosa que nós tivemos hoje. Depois eu disponibilizo o link lá para vocês no Classroom. Beleza? E vamos comer a pizza e tomar o cafezinho daqui a pouco. Tchauzinho, até a próxima. Tchau. Professor, eu Tchau, queria professor. falar com o senhor sobre as Olimpíadas. O Cristiano falou com o senhor? Das Olimpíadas? Ele disse que ia conversar com o senhor depois. É porque a Falou gente não. começou a fazer